Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Professor Israel aqui com vocês, mais uma semana. A gente vai estar trabalhando aí nessa unidade 2 da nossa disciplina de perícia, mediação e arbitragem, o conteúdo sobre origem e princípios da perícia contábil. É trazer aí uma continuação, a gente já vem estudando aí toda a fundamentação, toda a conceituação e estudar um pouquinho mais essa parte teórica, né? Uma parte importante para a perícia, para o profissional aí da contabilidade, entender certo qual é o embasamento, qual é a legislação aplicável, certo? E fazer com que a gente consiga, nesse momento, interpretar de uma forma mais dinâmica sobre a perícia contábil, né? Então, assim, a gente vai discutir normas brasileiras da perícia contábil, né, que são as nossas NBCs que a gente coloca, e num segundo momento já partir para o prático mesmo ali, uma exemplificação, né, situações do nosso perito. Ainda estamos trabalhando aí a questão do perito judicial, lógico. Então a gente vai estar tratando de situações aí convocatórias, justiça estadual, justiça federal. Então assim, a gente vai estar nesse momento trabalhando em prol do trabalho com o Estado e de acordo com a nossa legislação, ou seja, todo o embasamento que o perito precisa é embasamento legal perante a legislação aplicável, a legislação esta que a gente tem aí sobre as nossas NBCs, né? E usar essa aplicação, usar essa legislação de uma forma mais dinamizada. Legal? Então, assim, o nosso trabalho nesse momento é discutir, né, fazer esse trabalho ao longo da semana, exercícios, né, vamos ter fórum, vamos ter aí uma temática mais abrangente para entender de fato o que o perito faz, situações ali que a gente tem, que encontra, né, dentro da profissão e fazer com que esse profissional, né, tenha assim mais notoriedade. Né? Temos, lógico, o seu trabalho de grande relevância, mas que seja assim mais exemplificado, um trabalho mais esclarecido, que desmistifique um pouco, mas o que o perito faz, qual é o trabalho dele, e a NBC, qual é a aplicação? Né? Então o trabalho desse momento agora, essa unidade 2, é trabalhar mesmo essa prática, né? Essa praticidade. Tá bom? Então, assim, a gente vai discutir as NBCs, né? A gente vai ter um trabalho com relação aos procedimentos, entender quais são os procedimentos aplicados, né? Quais são as etapas, todos os processos que ele precisa desde o seu planejamento. A gente vai discutir isso com mais propriedade, mas desde então o trabalho do perito ele precisa, né, ter todo um roteiro, né, como se fosse um checklist mesmo que ele precisa seguir. E assim, quando a gente fala de NBC, né, das nossas normas brasileiras de contabilidade, a primeira que a gente vai tratar e tem no material, tem disponível, né, de toda forma divulgada, é a nossa NBC ATP01, que é o que? A norma brasileira de contabilidade que aplica a perícia contábil, tá bom? Que aplica aos seus procedimentos, né, ao que é o perito mesmo, ao perito contador, e assim, tratar de fato uma aplicação, uma legislação pela qual seguir todas as orientações, certo? Como uma informação assim bem relevante, toda perícia contábil ela tem por finalidade subsidiar um pedido, ou seja, ele vai atender a uma demanda, ele vai atender a uma convocação, ele vai atender a uma contratação, um questionamento. Então, o perito contábil ele vai estar de prontidão para poder atender a quem lhe contratou, a quem lhe convocou, certo? Então, assim, o trabalho do nosso profissional em perícia, né, ele é muito importante, porque, assim, ele trabalha com os fatos de grande relevância dentro do local, né, dentro das diligências, podemos chamar assim. Então, ele vai verificar os documentos, ele vai verificar, e ele vai, nesse primeiro momento, fazer um trabalho investigativo mesmo. Então, ele vai em busca de informações, em busca de provas, ele precisa fazer esse trabalho, lembrando que, respeitando o local, respeitando a segurança da informação, sigilo, confiabilidade, confidencialidade também, respeitando o princípio da ética e trabalhando sempre com base legal, ou seja, conforme a NBC, conforme as próprias resoluções que o Conselho Federal de Contabilidade emite, com base na Constituição Federal. Então, o nosso profissional ele é um profissional muito técnico, é um profissional muito aplicado à legislação, muito aplicado às leis que estão em vigência, certo? Então, fica o meu agradecimento, né? Boa semana de todos a todos, boa semana de atividades e até mais.